Olá, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar o programa Acreditare, mais uma vez aqui com vocês na ConnectV. É uma honra, eu até escrevi esses dias no meu Instagram, escrevi também no WhatsApp, uma honra poder toda semana entrevistar pessoas tão inteligentes e que contribuem muito com a qualidade das empresas em que trabalham e de alguma forma levar esperança para vocês, poder levar alguma expectativa para quem está nesse caminho ainda se desenvolvendo. Hoje eu vou receber um amigo aqui, o Paulo Pontes. Ele vai falar coisas maravilhosas da experiência dele. Ele é gerente de contas. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é essa: gerente de conta de uma empresa chamada Philips. Não é fácil, não é qualquer empresa com esse nome todo que a gente consegue, da área médica. Então o Paulo vai poder falar para a gente. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ronaldo. Bom, já fazendo a introdução aí da sua pergunta, né? A gente cuida da região de São Paulo, né? Onde as contas que você cita são os clientes especificamente, e aí a partir desses clientes a gente faz o quê? Toda a gestão do processo para que o cliente possa conhecer as nossas soluções, e o produto que eu ofereço é um produto bem específico para o mercado, se chama PACS, que é Picture Archive Communication Systems, é um sistema de arquivamento e distribuição de imagens radiológicas, e a partir daí eu preciso apresentar para o cliente para que ele compreenda tudo que envolve esse produto, a solução, como que ela pode garantir que o cliente venha a ter a rentabilidade necessária para fazer o investimento, para que ele tenha a felicidade de utilizar a ferramenta e ele consiga prosperar no seu negócio. Então, por ele ser bem específico, a gente precisa fazer essa evangelização do cliente para que ele acredite na solução do mesmo jeito que eu acredito. Esse é o principal ponto. Ô Paulo, você sabe que eu resolvi fazer essa pergunta de gerente de contas porque a gente está muito acostumado a ver isso em banco, né, em grandes comércios, né? Uhum. E eu realmente fiquei encantado porque é brasileiro esse nome, né? Geralmente o pessoal coloca nomes internacionais. Sim. Na verdade, no oficial é internacional. Sales Consult Senior, ou seja, a venda consultiva, né, sênior. Mas a gente acaba se apresentando para o cliente para facilitar, né, porque o termo em inglês às vezes dá um certo distanciamento do que o cliente. E no final, vira vendedor. Sim. Nada mais simples do que um vendedor. Mas, Paulo, você é mais que vendedor. A gente vai entrar mais aos pouquinhos, a gente vai entrar nessa área, porque eu trabalho com você já faz algum tempo e não dá para comparar um vendedor. Você realmente tem um pouco mais disso. E a gente percebe que isso é muito seu. A gente trabalha com outras empresas, nem todas as empresas têm um gerente de contas que nem o Paulo. Mas vamos falar um pouquinho do PACS. Eu acho que seria legal para quem está nos assistindo o que é um PACS, o quanto o PACS ajuda todo mundo hoje referente às imagens. A gente pensa às vezes no PACS só no ultrassom, toma, essas coisas, mas a gente sabe que pode ser para uma endoscopia, pode ser para os métodos gráficos. Conta um pouquinho desse software tão importante. Sim, sim. A nossa solução, ela ganha destaque no mercado de uma maneira geral, porque ela não simplesmente armazena as imagens que são geradas diretas do equipamento, né? Ela pode ser uma gestão de equipamentos como um todo, não só do tipo de imagem que a gente chama de imagem DICOM, que é um tipo de imagem que ela vem através de um protocolo específico, né, desses equipamentos, e ela é recebida através do mesmo modelo como todos os outros. A nossa ela tem alguns diferenciais. Esse diferencial dela poder receber arquivos como PDF, DOC, JPEG, vídeos, expande muito as possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho clientes lá em Campinas que adquiriram a solução só para gravar vídeo, fazer aquelas videolaparoscopia, fazer um processo mais próximo entre o médico que está fazendo a cirurgia e o médico que vai fazer a receita do remédio que o paciente ele vai precisar tomar, né? Então, aí a solução ela começa a ganhar corpo. Por quê? Uma vez que você tem a imagem, você consegue dar o diagnóstico, o médico ele tem a solução ali de uma maneira direcionada para ele, com as facilidades de cliques, ele fala, por que não colocar um laudo?
Aí a nossa solução tem o laudo já vem dentro dela, não preciso abrir 2 aplicações dentro. E a gente conseguiu fazer algo melhor que praticamente o mercado não consegue copiar, né? Que é basicamente a opção da gente interligar todas as anotações que existem na imagem. Às vezes tem um achado clínico e isso torna mais didático todo o processo do laudo. Porque a gente pega essa observação e consegue colocá-la para dentro do laudo como um hiperlink. Então, quando você acessa uma página web, às vezes vem destacado, né, numa leitura do Wikipedia, por exemplo, um link que você clica e expande, traz a imagem, né, a referência daquele texto. No processo nosso do laudo, do nosso PACS, ele também permite isso. Então, o médico ele pode fazer a marcação, ele faz o clique e ele vai direcionar diretamente para a imagem. E aí a solução é complementada com a distribuição disso. E nada melhor do que você distribuir na web, no celular, por qualquer tipo de aplicação que seja fácil de abertura, para que o paciente, uma vez que ele receba, seja o PDF ou seja o link, ele consiga abrir de qualquer dispositivo. Então isso engloba todo o ciclo, né, do cliente, né, desde quando ele faz o diagnóstico até o seu o processo de laudo, a sua entrega do resultado, que vai atingir efetivamente o cliente final, que é o paciente. Muito bem, Paulo. Gente, viu como esse vendedor, né, um simples vendedor? Ele conhece o produto, mas agora eu vou fazer ele falar porque ele conhece tanto produto. Paulo, conta essa sua trajetória lá desde o suporte, como é que era? Isso. Bom, eu comecei muito cedo, né? Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa chamada Medical Systems, que foi uma das pioneiras na parte de desenvolvimento de software para radiologia, né? Aprendi muito, fiquei 10 anos lá, agradeço muito toda a trajetória que eu tive, né? Porque a gente começou desde do atendimento de suporte no telefone, onde a gente vivencia aquele desespero inicial, né, que o cliente tem quando ele precisa de uma solução, e a gente foi evoluindo, né, para um processo de implementação, depois coordenação de implantação, até uma área de produtos, porque uma vez que você implementa, você entende o que o cliente precisa, você torna o quê? Eu sei o que eu preciso modificar no produto para que a gente possa atender melhor. E aí eu participei dessa área de produtos e uma vez que você tem um produto novo, algo novo para falar, você tem que apresentar. Porque tudo que é novo, você tem as pessoas chaves para isso. E aí eu fui uma dessas pessoas chaves que eu apresentava esses produtos novos. E aí uma vez que você apresenta, começa a se dar bem no discurso, começa a fazer os clientes acreditar naquilo que você está falando e a gente consegue ter resultados positivos, aí você praticamente se tornou vendedor naturalmente. Só que tem alguns segredos aí, né? O vendedor, ele tem algumas técnicas, né? Alguns processos. Então, antes de eu me tornar vendedor, eu não estava preparado para me tornar vendedor. Imagino. Porque eu fazia toda a parte de condução do cliente até ele acreditar, que é o processo que hoje o pessoal associa muito como pré-venda, né? Mas eu tive que aprender, aí foi o segundo desafio, quando eu me desliguei dessa empresa e fui diretamente para a concorrência, né, que foi a Digital Med, onde eu tinha que alavancar uma área comercial lá. E lá eu comecei também como vendedor, né? E aí eu tive que entender como que eu poderia plantar. E para comercial, o mais importante é você saber plantar. Para você gerar o quê? As oportunidades, para que no momento certo você consiga consagrar a venda. E aí foi uma fase muito especial na minha vida, talvez uma das melhores aí que eu tenha passado, porque houve muitas conquistas, muito aprendizado nessa fase, onde a gente saiu de um produto que ele era muito promissor, a partir por ele ser inovador, ser web, só que a gente precisava crescer esse produto. E esse produto, ele tinha o quê? 2, 3 clientes utilizando. E o desafio era, precisamos de 100 licenças para aquele ano para que se pague o custo dele estar hospedado. E aí a gente conseguiu ir galgando, só que o mérito disso foi de toda a equipe, foi do direcionamento, mas foi principalmente pela premissa do produto. A premissa do que o produto é... Você ter um bom produto é o que vai fazer o mercado comprar. A empresa que eu trabalhava, que era a Digital Med, ela era pouco conhecida comparado à concorrência. Como é que você se destaca? Não tem... Eu posso ser o Paulo que veio, sei lá, poderia estar retornando numa Philips, né, uma pseudo
meu nome não valeria nada se o meu produto, naquela época, não tivesse um valor. E na época a gente conseguiu criar um produto inovador, onde esse produto ele tinha algumas inteligências, ele conseguia viabilizar muito a parte de agendamento, recepção, e ele tinha a grande inovação do mercado, que era um sistema web, que poucos estavam entregando para a época, que a gente está falando de 2011. Né? E dali a gente conseguiu alavancando clientes. E aí teve alguns méritos, que aí toda a equipe conquistou, mas andava muito alinhado com o dono da empresa, né? O Félix, né? É Félix, exatamente. E, abração, Félix. Saudade. Vou mandar esse vídeo para ele, porque... Saudade desde a época do Salomão Isó, faz tempo que não se fala. Cara. E aí, eu aprendi muito com ele, a gente fez grandes negócios e a gente conseguiu equilibrar. Porque ele queria muito estar à frente, que o negócio acontecesse, e eu puxava um pouquinho para baixo. Aí você fala, pô, mas por que você tem que puxar para baixo? Tem que vender. Não, a solução não estava pronta. Era colocar e ela queimar. Então a gente teve muito cuidado e eu testava muitas coisas na solução. Eu validava muitas coisas, né, junto para garantir de que a entrega atenderia aquilo que o cliente precisava, né? E aí o produto foi tomando corpo, a gente foi vendendo num cliente pequeno, depois num médio, até que a gente conseguiu chegar num grande cliente. Deles o Salomão Isop, que a gente conseguiu implementar, né? Depois teve o Grupo Aliar, mas não foi fácil, foi uma venda de 30 visitas, pelo menos, onde a gente cada hora ia mostrando algo para esse cliente, e às vezes o cliente pedia alguma coisa, a gente precisava dar umas respostas rápidas, e as coisas foram acontecendo e convergindo para nós, né? E na época a gente tinha um apoio da própria Carestream, que a gente tinha feito a parceria, que dava a sustentação para quê? O nome que a gente precisava. Então, pensa, se eu não tenho produto, eu não tenho parceiro. Né? O parceiro ele também precisava da gente para construir algo junto. E junto nós seguimos para essa solução nesse grande cliente. Foi um sucesso. A gente conseguiu fazer as viradas nos clientes, mérito da equipe lá de desenvolvimento que malhou muito, o pessoal de implantação, mas tinha um propósito ali, tinha algo que a gente acreditava. A equipe como um todo acreditava muito no produto. O produto estava sendo direcionado para esse crescimento, né? E aí logo ele começa a chamar a atenção, né? E aí eu tive outra felicidade, né? Depois passou essa trajetória, né? Quando a gente fez essa grande venda, eu percebi o principal ponto, que eu saí de algo que eu acreditava, aonde eu fiz, pelo menos lá na equipe, a gente tinha 50 a 80 pessoas que acreditou também na solução. Então, quando você contagia essas pessoas e as pessoas passam a acreditar no que o produto se propõe, mas é bom mesmo, é bom, por quê? Mostra que a gente faz dessa forma, os outros fazem dessa outra forma, estamos inovando, é estável, tem clientes em potencial crescendo. Isso gerou um clima muito bom, né? Então, a equipe, eu tenho certeza, ela é unida até hoje, apesar de hoje a gente não fazer mais parte, né? Mas foram muitas conquistas, não só para mim, como a área de vendas, que saiu do começo do processo, mas todos aqueles que participaram desse projeto, né? E muito grato por tudo que ocorreu. Posteriormente, a gente foi adquirido, né, pela concorrência, que foi a Pixion, que foi uma ótima experiência. E aí essa troca de informações, de coesão de produtos, porque eles precisavam de um produto que preenchesse a lacuna de laboratório. Isso ajudou a criar uma maior maturidade. Aí eu complementei um pouco mais a minha trajetória como experiência de vendas, como experiência comercial, mas também na parte política, porque a empresa já é uma empresa maior, onde a gente precisa ter algumas hierarquias, alguns combinados que precisam existir dentro da empresa para as coisas darem certo, né? Para eu não afetar. É diferente quando você tem uma empresa menor, onde você consegue conduzir muitas coisas, né? E aí eu me vi numa
retornando para a posição de pré-venda, mas aí como gestor de pré-venda, para a gente poder seguir com esse fluxo de apresentações, né, do produto, para que os clientes continuassem acreditando na solução, né? Paulo, você falou acreditar várias vezes, e isso tem a ver com o nome do programa, fico muito feliz. Não foi combinado? Não foi combinado. Você falou de energias positivas, de autoconfiança, de motivação, de trabalho de equipe, que é tudo o que o programa busca. Eu vou ter que fazer um intervalo. Infelizmente, já estouramos o nosso primeiro espaço, mas depois a gente volta e vamos continuar esse bate-papo. Obrigado aí, Paulo. Conheça a Acreditar Gestores Associados, empresa focada no desenvolvimento humano para melhoria contínua, planejamento individual ou coletivo, desenvolvimento de times autodirigidos, avaliação de desempenho, palestras, cursos e treinamentos para que o recurso humano possa interagir melhor em time e desenvolver seu potencial para a empresa em que trabalha. Consulte nosso site www.acreditargestores.com.br e venha fazer parte desse novo paradigma de pessoas melhores a cada dia. De volta, mais uma vez agradeço aí a preferência por assistir a gente, muito feliz em fazer esse programa. Hoje aqui com meu amigo Paulo Pontes, a gente está aqui voltando no tempo, já lembramos de Salomão Isope, já lembramos de Félix, já lembramos de Medical System, de Pixon, Digital Med, só coisas boas. Eu vi essas empresas crescerem, eu acompanhei do lado. Sim. Mas uma coisa que me chamou a atenção na nossa primeira parte, porque todo mundo pode pensar que Kerstin ou Philips é só para empresas grandes. Eu tenho a honra, né, de estar com você já há algum tempo lá na Transdução, e a gente tem isso há bastante tempo. E a segurança que isso passa para a gente. Como é que você consegue inserir esse produto, que a gente sabe que não é tão barato assim, a essa realidade para médio e pequena empresa, Paulo? Trabalhar com a questão de valor, né? Cada um enxerga o produto de acordo com o que ele acredita. Eu não novamente acreditar, mas... não tem jeito. Não tem jeito, porque... às vezes eu já peguei médicos que eles têm uma produção pequena, só que eles precisam da ferramenta porque ela atende exatamente aquilo que ele precisa, né? Com essas particularidades, por exemplo, né? de um fluxo de entrega de laudo com um laudo multimídia que a gente tanto defende, né? Que é algo mais interativo. Os médicos eles têm essa necessidade de poder gravar um vídeo, de complementar o seu trabalho, o seu diagnóstico, que ele saia só de uma simples folha de papel e ele passa a ser algo digital, né? Então, esse fluxo, ele traz para que os médicos consigam fazer essa entrega com uma melhor qualidade e eles olham o produto como a solução para eles e muitas vezes eles não vão enxergar essa questão do valor se é muito alto ou não, né? O produto ele ganhou esse patamar porque estrategicamente lá atrás ele foi concebido para trabalhar nas grandes instituições. Ele é um produto internacional que começou a ser implementado em Albert Einstein, Sírio, e dali ele foi ganhando know-how. E quem não quer ser igual a eles? Quem que não quer? Porque tem que ter um norte, né? Para você ser melhor, você tem que se espelhar em alguém. Que legal. Então... Olha que fala legal. Você deu essa deixa aí para ser melhor, né? Sim. A gente primeiro precisa acreditar que a gente é o melhor, e é o que eles fizeram. Eles foram trabalhando, assim como você,
E eu vou corrigir você quando você fala que você é vendedor, Paulo. Pelo tempo que a gente já trabalha, eu vejo você mais um negociador mesmo, né? Porque você não tem aquela pressa de vendedor, tem aquela pressa de vender. E a gente percebe que você não, você matura a ideia, você busca a solução, você faz um pós-venda que raramente a gente vê fazendo. Aliás, esse eu acho que é um grande segredo. Me conta o quanto é importante o pós-venda. Isso. A área de pós-venda, na verdade, ela vai se transformar, né, como um todo. Ela vai ter um viés que o nome, né, vai se chamar Customer Success. É o vendedor moderno. Né? Ele vai fazer muito esse trabalho de condução do cliente para que ele saia de um ponto de maturidade de utilização, seja de uma ferramenta, e que ele consiga evoluir. Porque antes eu posso vender o melhor produto do mundo para você, eu vou me basear muito em sistema, né, porque é o que a gente vende, mas eu posso te entregar tudo isso. Mas se você não aplicar no dia a dia, se você não utilizar, se você não ver que a ferramenta ela vai estar aderente àquilo que você precisa e você vai aproveitar o melhor recurso possível do que ela pode te oferecer, se ninguém estiver conduzindo a isso, as coisas não vão acontecer. Você vai estar com um grande produto na mão, mas você não vai estar utilizando o que ele poderia te oferecer. E essa área de pós-venda, ela vai se transformar nessa área consultiva. A Philips já está atuando nisso, né? E essa área apoia muito nós que estamos na linha de frente com o cliente, né? Porque ela dá todo o insight do que o cliente está vivendo. Ela passa as dores de uma forma mais madura do que às vezes o próprio cliente poderia nos passar. Uhum. E aí a gente entra com a forma de como pode melhorar essa percepção do cliente, e aí entra com o processo de venda naturalmente dos produtos, né? Então esse fluxo ele vai se tornar cada vez mais comum, e aí ele entra muito com a questão da experiência. Por quê? Ele vai medir, não a gente fala satisfação, mas a satisfação ela pode estar interligada com a experiência. O cliente ele pode estar satisfeito utilizando uma pequena parte do produto. Ok. Se ele não conhecer que ele pode ter uma experiência melhor e alguém encantar ele com uma possível experiência, naturalmente ele vai, deixa eu experimentar isso. Então, por isso tem que ser um trabalho contínuo de experiências, não pode ser atropelado, porque cada hora tem o seu momento, né? E aí o cliente ele consegue melhorar essas ferramentas de uma forma mais adequada no processo dele e vai tirar os melhores resultados. Então esse acompanhamento ele é super importante e é o vendedor moderno aí do futuro. Paulo, uma outra coisa que eu fico sempre curioso, eu acho que é uma baita oportunidade para você falar para todo mundo ali. Me conta uma coisa, com tanto produto novo que a Philips sempre lança, como é que você faz para se manter atualizado de tudo isso, meu amigo? Então, tudo isso está ligado com processos. A Philips ela é uma empresa que ela tem diversos processos, né? E esses processos ela faz com que nós participamos de todo o fluxo de treinamento, desde um produto novo de uma outra linha, e aí a gente acaba adquirindo esse conhecimento. Se eu pegar minha agenda, eu posso ter treinamento todos os dias, nem todos eu consigo participar, obviamente, porque a gente precisa fazer uma série de outros trabalhos, mas há opção, há sempre alguém preocupado em fornecer essas informações. Por quê? Às vezes eu estou aqui conversando com um cliente e a gente precisa ter aquele canivete, né? Vamos dizer assim, suíço. Fala, cliente, estou pensando em mandar para um parceiro de patologia, você conhece um parceiro? E aí a gente começa já a falar de solução de patologia e de repente a gente sai de uma conversa de imagens radiológicas para imagens de patologia, que de repente pode ser que venha se tornar uma instalação de um produto que venha a ter financeiro. Se eu não tenho pelo menos uma visão geral de tudo, e até mesmo não precisa ser só da Philips, a gente tem casos de clientes que às vezes ele precisa, Paulo, me ajuda aí com uma questão aí relacionada a hardware, me ajuda uma questão aí, questão de redes. O que você tem? Às vezes eu tenho que ter os meus contatos, onde eu posso falar, olha cliente, eu tenho essas opções, eles têm essas referências e a gente pode indicar.
E aí eu passo a ser não só o vendedor de produtos da Philips, mas aquele confidente do cliente. O cliente ele acaba se abrindo mais com a gente, né? E aí a gente consegue criar uma relação boa que traga o cliente para um resultado melhor do que ele tenha. E seja qualquer resultado, se ele associar a sua figura ao pequeno resultado positivo que ele teve, você vai ser sempre associado a coisas positivas. Paulo, eu imagino que deva ter pessoas assistindo que estão querendo começar a carreira agora como vendedor. Sim. Ou como negociador, que você já é. Que conselhos você daria para essas pessoas que estão começando? Que incentivo? Quais as palavras que você daria para ele não desanimar? Que não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Existem vários segmentos, né, que a venda ela ramifica, né? Mas eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que estavam começando a carreira. Eu tive pessoas que eram vendedoras de loja de doce, que começou a trabalhar como atendente e a gente viu um talento nela, uma disciplina que poderia se tornar uma boa vendedora. Aí a gente vai moldando. Tive também pessoas que trabalhou em telemarketing, que tinham uma boa conversa, mas não tinha disciplina. Então, o primeiro ponto que eu vejo é essas pessoas ouvirem, se espelhar em quem sejam melhores do que elas, para que ela pegue um pouco da característica, porque foi isso que eu fiz. Eu trabalhei com pessoas muito boas, desde com um vendedor nato, até mesmo com pessoas que tinham preocupação com a qualidade daquilo que estava entregando, desde algo pragmático com algo extremamente prático. Você não pode estar no meio das duas pontas, aliás, você não pode estar numa ponta ou na outra, você tem que ter uma assimilação mais equilibrada disso. E aí você pega essas características das pessoas que estão ao seu redor, para que você forme a sua personalidade e você consiga transformar isso na sua característica, no seu jeito de ser. E quanto mais conhecimento você tiver, quando você é vendedor, seja como eu trabalhei de um software, ou de um livro, ou de um carro, você tem que acreditar naquilo que você vende, você tem que experimentar, você tem que ter o mínimo de interesse em mexer na ferramenta, em trabalhar com aquilo que você está oferecendo. Senão você não vai acreditar. Senão você não vai contribuir. Né? Passa a paixão, né? Essa paixão, exatamente. Paixão. Quando eu tive a oportunidade, eu tenho um carinho muito grande pelo produto que eu ajudei a construir, que foi, no caso, o Pleris, onde eu podia dar os meus pitacos e as coisas aconteciam. E aí você cria um carinho. Eu pensei dessa forma, junto com outra pessoa, que pensou junto com outra, e convergimos isso num algo que outros acreditaram, e isso cria uma onda muito positiva. E aí, quando a gente entra nesse fluxo, para essas pessoas que estão começando, elas precisam entender aquilo que elas estão procurando vender, entender o que elas estão fazendo, né? Se espelhar, procurar conversar com pessoas mais experientes. Aí, de praxe, seguir processos, porque todas as empresas têm um mínimo de processo, mas você tem que estar atento à movimentação que está ao seu redor. Será que esse produto realmente é bom? Aquele problema... Me explica, cliente, o que está acontecendo, às vezes. Ouvir, né? Ouve. Porque às vezes o burburinho, não faz isso, não faz aquilo, pode gerar energia invertida. Sim. Negativa. Tá dando muito problema. Eu ouvi que tá dando muito problema. Aí vai para o almoço, o outro fala, tá dando muito problema. Aí você fala, nossa, eu estou vendendo isso. Você já se sente mal em abordar? Estou te oferecendo aquilo que está dando muito problema? Sim. Não é. Paulo, antigamente eu achava que ouvir era o máximo, mas depois de ler o dicionário, descobri que escutar é muito mais que ouvir, porque escutar você capta aquilo, anota, você observa, né? E eu pensava que fosse com ouvir essa ação, mas eu fico feliz de saber. Eu pensei até que você tivesse lido meu livro, cara. Como você não leu, você falou das 3 palavrinhas mágicas que tem no livro aqui para mim, que é ser, fazer, ter. Porque eu sempre acho que primeiro você precisa ser aquela coisa que você quer ter resultado,
fazer diariamente, porque quanto mais você pratica, mais habilidoso você fica. Sim. Ter atitudes, né? E aí sim, com certeza, você vai ter resultado. E eu trouxe esse presentinho para você, mas eu acho que você não vai precisar ler, não. Mas é um presentinho. Vou fazer questão de ler. Para você levar. Agradeço. E continuar essa sua trajetória, que é muito bonita. Porque hoje em dia as pessoas veem onde a gente está e pensam que foi fácil chegar, né? E nem sempre é. Não é né? fácil. Eu costumo dizer para quem às vezes eu ajudo, e aí a pessoa às vezes fala, nossa, você me ajudou tanto. Eu falo, não, eu nem percebo às vezes. Uhum. E aí a pessoa, não, como que eu posso te agradecer? Eu falei, não, faça o mesmo para outra pessoa. Muito bom. Isso aí tenho desde pessoas que eu indiquei para trabalharem comigo, e aí a pessoa de repente saiu e precisou ir para um outro lugar, ou situações onde a gente pega uma pessoa, trabalha ela, forma ela, e ela precisa sair porque ela está vivendo um outro momento, e a gente tem que entender isso. Né? A gente tem que dar a liberdade. As pessoas precisam estar perto da gente por acreditar naquilo que ela faz, né? E se elas decidirem, de repente, mudar o rumo, a gente não prender. Sim. Elas conseguirem navegar, porque a vida, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está em outro local, está fazendo um tipo de trabalho, depois em outro. E aí o que eu sempre passo é isso. Se hoje eu estou ajudando de algum aspecto e a pessoa enxerga isso, ela, não é diretamente para mim que ela vai ter que contribuir. Ela pode, vamos dizer assim, se ela entende que ela pode contribuir, faça para outros que também já tiveram na mesma posição, porque eu fui muito ajudado de alguma forma. E óbvio, não é só ajudado que a gente conquista. A gente trabalhou muito, alcançamos as oportunidades, e aí a partir daí a gente começa a enxergar o como a gente pode ajudar as outras pessoas e criar um ciclo positivo. Olha, Paulo, infelizmente a gente está chegando ao fim. Gostaria que você se despedisse aí do público. Fique à vontade se você quiser, o que você quiser falar, o programa é aberto. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite e mais feliz ainda de não termos combinado nada e falarmos tanto ou do livro ou do programa, que realmente é Acreditare. Então, fique à vontade para se despedir, meu amigo. Não, queria agradecer a oportunidade da exposição na mídia, mas principalmente pela conversa. Eu acho que isso é um ponto super positivo da gente poder compartilhar tudo aquilo que a gente viveu até o momento e conseguir passar para outras pessoas que sempre têm alguma oportunidade, algo que elas possam agregar ao seu dia a dia, né? Ao seu jeito de ser, ou à sua forma de melhorar, né? E eu tive essas experiências que, para mim, deu super certo, mas para outras pessoas, às vezes um gatilho desses que a gente cita pode ser que venha ajudar. Mas a grande lição é essa. Se eu ajudei alguém possa ajudar outro e outros, e esse ciclo não tenha fim, né? Porque se a gente se fechar e ficar guardado ou não fazer esse apoio, infelizmente nós acabamos nos cobrando muito sobre isso. Sim. E é algo que às vezes as pessoas estão passando no seu dia a dia, né? Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e que a gente se veja logo. Obrigado, Paulo. Até a próxima.